A paz do Senhor Jesus. Estamos começando agora mais um programa Escolho Cristo. Eu escolhi entregar a minha vida a Cristo. Eu escolhi entregar a minha vida ao Filho de Deus, ao Autor da vida. E é isso que eu desejo para você nesse dia. Deixa Jesus reinar sobre você. Deixa Jesus te apresentar o reino de Deus. Deixa Jesus te guiar pelos caminhos do Senhor. Deixa Jesus conduzir a tua vida. Entrega a tua vida a Ele. Entrega a tua vida a Jesus. E vive tudo isso que Ele veio nos oferecer. Uma vida em abundância. Jesus veio nos mostrar o reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A palavra que eu quero ler para a tua vida está no livro de Marcos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 8, versículo 14, que diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham no barco consigo. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E os discípulos discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que é que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? E eles disseram: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? E eles disseram: 7. E Jesus disse: vocês ainda não entendem? Jesus estava aqui no barquinho com os discípulos e aproveitando o momento, ministrando uma palavra, dando um conselho, falando para eles do que eles deveriam ter cuidado. E os discípulos não compreenderam a mensagem e se questionavam ali uns entre os outros e diziam: será que ele está falando isso porque não trouxemos pão? E Jesus, para esclarecer e lembrar a eles, lembra a eles dos milagres da multiplicação que houve, quando multiplicou os 5 pães e 5.000 homens comeram, e 2 peixes, quando multiplicou 7 pães e 4.000 pessoas comeram. E agora Jesus estava lembrando para eles e dizendo: por que vocês não compreenderam, não? Eu não estou falando de pão, não. A mensagem que eu estou trazendo para vocês não tem nada a ver com pão. Por que vocês estão apegados a pão? Por que vocês estão pensando no pão? Não tem nada a ver com isso. Pão não é dificuldade para mim. Vocês não lembram quando faltou pão, comida, e houve a multiplicação? Não se trata disso. Eu estou falando para vocês que existem pessoas capazes de contaminar vocês com uma palavrinha, e é comparado a um pouquinho de fermento que se coloca numa massa. Ela azeda, ela leveda, ela estraga, ela mistura, ela não presta. Jesus veio nos apresentar o reino de Deus. O propósito de Deus é que eu e você sejam uma nova criação,
uma nova criatura. E você sabe o que Satanás quer é que eu e você permaneça sendo quem um dia fomos. Por quê? Porque isso mantém o ser humano preso. Jesus disse que não basta conhecer as Escrituras, é preciso que haja um novo nascimento. Ele diz que mesmo que eu conheça toda a Escritura, se eu não nascer de novo, não vou conseguir usufruir e entrar no reino de Deus. Existe um rei, existe um reino, e eu preciso querer fazer parte desse reino para usufruir daquilo que tem no reino de Deus. Mas Satanás quer que o ser humano viva preso dentro dele, sendo quem ele sempre foi, vivendo reclamando, murmurando, fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E isso ele vai usando pessoas também, não só pessoas, mas usa pessoas também. Jesus estava aqui dizendo: tem cuidado, meu irmão. Tem cuidado com o que vocês estão ouvindo, tenham cuidado. Porque esses caras são, olha, de Bíblia eles são bons, meu irmão, eles são bons. Eles sabem a Bíblia indo e voltando, meu irmão, eles são bons. Eles só não vivem aquilo que está lá, mas eles conhecem bem aquilo que está lá. Ou seja, quem é essa pessoa? Satanás conhece toda a Bíblia, mas não vive nada do que está escrito nela. Nisso ele quer fazer de pessoas assim, religiosas, conhecedoras da palavra de Deus, sabem até da política, do governo, elas são estudiosos de vários assuntos, e essas pessoas são presas dentro daquilo que elas acham. E Jesus estava aqui dizendo: tem cuidado com esse povo, porque eles vão vir até vocês disfarçado de tudo bem, disfarçado de beleza, disfarçado de correto. Sabe por quê? Porque eles vão apresentar a palavra de Deus. Tem cuidado com isso aí. Tem cuidado com o fermento de Herodes, porque eles vão vir dizendo que o governo é estabelecido assim, que a política é essa, que é assim que tem que ser. Então tenha cuidado, meu irmão. Jesus estava aqui dando uma advertência para os discípulos, para terem cuidado. E os discípulos interpretaram de uma forma totalmente errada. Eles interpretaram de uma forma totalmente errada o que Jesus estava falando e levaram lá para o lado literal do negócio e ele está falando de fermento. Fermento é pão, então é porque não trouxemos pão. O homem está reclamando. Não tinha nada a ver com aquilo. Mas por que é que eles não compreenderam a palavra de Jesus? Por um simples motivo. E o próprio Jesus diz para eles. Faz uma pergunta, mas é uma pergunta afirmativa. E diz: o coração de vocês está endurecido? Um coração endurecido, ele não consegue receber a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma água que vai regando a terra para produzir fruto. Mas a água que bate numa pedra, meu filho, ela escorre. E um coração endurecido é como uma pedra. Bate a água e escorre. Ou seja, bate e volta. Um coração duro, um coração endurecido não recebe conselho. Um coração endurecido é um coração obstinado, é um coração incompreensível. Ele não consegue compreender aquilo que as pessoas estão falando, mesmo que seja para o seu bem. Às vezes Deus dá uma advertência, diz uma exortação, diz como é que tem que fazer, mas o nosso coração é tão duro que a gente fica com raiva da pessoa que falou e não traz aquilo como sendo Deus que falou para a nossa vida e que Deus agora quer que a gente mude. Para quê então? Para que haja um novo nascimento, para que a gente seja uma nova pessoa. E era isso que Jesus estava advertindo os discípulos, dizendo: pelo amor de Deus, tem cuidado. Tem cuidado, porque aquele povo é articuloso.
Eles vão querer chegar para vocês com a artimanha, querer jogar aqui e seduzir vocês, e é capaz de vocês ficar presos dentro de vocês e o processo de novo nascimento não acontecer. Jesus estava alertando eles, porque as pessoas têm um poder de manipulação, e uma palavra tem o poder de desviar você do caminho do propósito de Deus. Você está lá centrado para ir uma viagem, Jesus está te conduzindo, mas uma pessoa chega e diz: não precisa você ir para a igreja hoje não. Por que é que tu está jejuando? Mas também tu jejua demais. Ah, mas tu lê muito a Bíblia. Ah, mas tu não pratica o que lê. E são coisinhas que as pessoas vão querendo jogar para nos desviar. Fermento, o nome disso. Fermento basta um pouquinho. Botou um pouquinho, meu irmão, o negócio desanda de uma forma. Então tenha cuidado com aquilo que você ouve, e tenha cuidado para o seu coração não se endurecer, ou já está endurecido e você não está recebendo aquilo que Deus está falando ao teu coração. Se Deus disse que você tem que voltar atrás e pedir perdão, não contesta, volta e pede. Senhor, mas se for da tua vontade que eu volte lá e peça perdão, então me dá um sinal. Você não precisa, porque a palavra de Deus já disse que você tem que voltar e pedir perdão. Cuidado com o fermento. Cuidado, porque Satanás é articuloso e vai usando de pessoas para querer nos contaminar, para que haja um fermentozinho no nosso coração e aquilo ali atrapalhar com todo o conteúdo, atrapalhar com tudo aquilo que sai da nossa boca, porque um coração sujo é uma fonte contaminada que por onde passa sai contaminando gente. Então não deixa. O coração dos discípulos aqui já estava endurecido. E Jesus disse: está duro o coração de vocês? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Vocês não lembram do que eu fiz? O coração de vocês está endurecido? Chamou a atenção deles, chacoalhou eles, balançou eles. Opa, acorda, meu filho. Acorde aí. Não deixa teu coração endurecer, não. Está começando o processo. Acorda. Isso é o que um pastor tem que fazer. É isso que um homem de Deus tem que fazer. É isso que um filho de Deus tem que fazer. E não querer matar as pessoas com a palavra de Deus. Se você percebe que a pessoa não está recebendo a palavra, se você percebe que o coraçãozinho dela está se endurecendo, se você percebe que tem alguma coisa querendo tirar ela do foco e do caminho, do propósito, faz perguntas para ela, diz: meu filho, o que está acontecendo? Teu coração está duro? Você tem olhos, mas parece que não está enxergando. Seus ouvidos não ouvem, não. Meu filho, pelo amor de Deus, se lembra do que Deus já fez na tua vida. Acorda. Era isso que Jesus estava fazendo com os discípulos, alertando eles. Porque um coração sujo interpreta de uma forma diferente. Um coração duro interpreta de uma forma diferente. E os discípulos tinham interpretado de uma forma diferente. Muita gente hoje tem interpretado a palavra de Deus de uma forma diferente. E criado doutrinas que eles, os próprios homens, inventaram. E fizeram um monte de regrinha, um monte de coisinha, um monte de padrão. E a igreja aberta e a livre e a do reino é aquela, e a outra não é engessada, e a outra é religiosa. Isso é tudo coisa do homem, meu irmão. É tudo coisa do homem, cara. Jesus apresentava o reino de Deus. Jesus não estabeleceu um padrão, não. Jesus dizia: não é comigo, é com você. O novo nascimento não depende de mim, depende de você. Se render aos processos de Deus para que aconteça na sua vida. Jesus sempre veio pregando sobre Deus. Jesus não pregou sobre ele. Jesus não pregou sobre doutrina humana. Jesus não pregou sobre regra. Jesus não pregou coisas que aprisionassem as pessoas. Jesus quis libertar as pessoas delas.
E Jesus dizia: o reino de Deus é assim, e comparava o reino de Deus, e comparava o reino de Deus, e sempre falava do reino de Deus. Por quê? Porque é isso que eu e você precisamos querer. Não adianta eu estar querendo brigar pelo pão, se não é aquele o propósito, se não é aquilo o foco, não é o pão que é a mensagem, é o reino de Deus. E Jesus estava dizendo: vocês estão preocupados com pão, cara, vocês estão brigando por pão, vocês estão discutindo por pão, eu lá estou preocupado com pão. Vocês não se lembram que lá um tempinho atrás as pessoas estavam com fome e houve uma multiplicação? Você acha que eu estou preocupado com pão? Não é essa a mensagem, meu filho. Mas você sabe porque muita gente não busca o reino de Deus? Porque só se prega hoje sobre pão. O povo está em busca do pão. O povo quer o pão e o povo não quer o rei. Não sabem eles que quando buscarem o rei vem junto, e junto com o rei e o reino vem tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você busca o reino de Deus, você está trazendo também o rei para o seu coração. Jesus vai reinar sobre a sua vida, e agora você não briga, não discute mais por pão que faltou. Agora você sabe que o seu rei, porque você está dentro do reino, vai cuidar da sua vida. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Essa era a mensagem que Jesus estava passando e dizendo: tem cuidado para você não ser fermentado e se desviar desse caminho e ir buscar outras coisas. Cuidado com o fermento do Herodes e cuidado com o fermento dos fariseus. Dois tipos de fermento diferentes. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava dizendo que existem dois tipos de assunto que conseguem, que tentam aprisionar o homem. O conhecimento da religião, porque os fariseus poderiam possivelmente vir a eles argumentando, trazendo a palavra de Deus, que isso houve, isso aconteceu. E Herodes querendo argumentar sobre dinheiro, sobre tributo e tudo mais, e isso aconteceu. Vocês lembram quando aqueles fariseus chegaram e disseram para Jesus: na lei está dizendo que nós podemos apedrejar essa mulher. Ele estava o quê? Fermentando. Jesus já tinha precavido os discípulos antes. E vocês lembram também quando eles chegaram e disseram assim: olha, aqui está assim, ó, tem que dar tributo, mas tu, Jesus, aqui diz que nós temos que pagar o tributo a César. E tu, Jesus, o que é que diz? Vocês lembram dessa história? Pois é. Ali eles estavam jogando um fermento também. Vocês lembram que no dia do sábado, sim, aí Jesus vai e diz: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Vocês lembram que eles chegavam nas reuniões onde Jesus estava e diziam: sim, mas os teus discípulos estão comendo no dia de sábado. Sim, mas os teus discípulos não lavam a mão nos dias de sábado. Sim, mas tu está curando no dia de sábado. Tudo isso era fermento, meu filho, para querer contaminar o povo que já estava seguindo Cristo. É isso que nós precisamos ter cuidado, para que essas coisinhas não entrem no nosso coração e nos façam querer somente o pão, brigar porque está faltando pão. Nós precisamos entender o que é o reino de Deus. A proposta de Deus, você sabe qual foi? Foi enviar o filho dele para morrer numa cruz, pagando os meus pecados, os teus pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, esse Jesus, o nosso Senhor, e com ele tomou conta de todo o poder, tudo está na mão dele, chave do inferno, morte, tudo ele venceu, para que eu e você pudesse ser o quê? Livre. Livre de quê? Livre da morte, livre de uma condenação. Jesus conquistou tudo isso por nós. Todo o poder, a plenitude está na pessoa de Jesus. E a proposta de Deus é que eu e você seja uma nova criação, para fazer parte do reino dele, ver o reino de Deus, viver o reino de Deus agora, aqui.
pessoas pensam que só vão entrar no reino de Deus quando morrer e um dia acordar lá no céu. Se enganou, meu bem. Tá enganadinho. O reino de Deus é aqui e agora. Jesus disse: é chegado o reino de Deus. Se é chegado, já está aqui. Agora, para mim viver o reino de Deus, eu preciso me render a quem faz a reciclagem na minha vida. Eu preciso me render ao processo, eu preciso me render ao Espírito Santo. Eu preciso me render para querer nascer de novo. Para que haja um novo nascimento e eu seja uma nova criação. E eu viva tudo isso. Para que eu não seja fermentado, eu tenho que me desviar das pessoas. Porque senão, se eu não me desvio, eu vou acabar me contaminando. E Jesus estava dizendo isso para esses discípulos, e é isso que Jesus disse para mim e para você: olha, nós já estamos no barco, nós já estamos na travessia, nós já estamos com Jesus, Jesus já está cuidando da nossa vida, e agora nós precisamos só ter cuidado com o fermento, para não contaminar o nosso coração. Cuidado com o fermento, não deixa o fermento contaminar o teu coração. Essa é a mensagem de hoje. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Não deixa o fermento contaminar o teu coração. Não deixa. Não deixa palavrinhas contrárias contaminar teu coração. Não importa se as pessoas dizem que você não é crente, que as pessoas dizem que você não vive o que você lê, se as pessoas dizem que você é isso ou você é aquilo. O problema não é seu, o problema é delas que está falando. Elas estão tão sujas quanto elas acham que você está sujo. Entendeu? Então deixa tudo isso para lá, porque isso é fermento, e avança, prossegue em direção ao alvo. Jesus já está no barco, Jesus já está guiando a sua vida. Agora é você querer chegar do outro lado. Decida a andar guiado pela instrução do Senhor e não por aquilo que você acha, porque aquilo que você acha pode ser uma interpretação errada daquilo que você ouviu, como os discípulos tinham ouvido Jesus falar de fermento e foram falar de pão. Então peça sempre ajuda a Deus, para o Espírito Santo guiar você, para Ele interpretar o que Ele quer falar ao seu coração, para que ninguém venha contaminar você. Se por acaso você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu faço um convite a você hoje. Entrega a tua vida para Jesus, aí onde você está agora. Confessa os teus pecados, diz para Ele o que aconteceu, conta para Ele. E Ele, o próprio Jesus, vai te perdoar, vai te dar uma nova chance, vai guiar você pelo caminho dele, porque o propósito de Deus é que eu e você sejam uma nova pessoa. Deus não quer somente me usar, Ele quer também fazer uma obra na minha vida, assim como Ele quer fazer na sua vida. Então, hoje entrega a tua vida para Cristo, escolhe Cristo hoje, aí onde você está. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje, para abençoar o seu dia, para abençoar você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.